dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, dia 13 de dezembro, terça-feira da terceira semana do Advento. Hoje a igreja faz memória a Santa Luzia, virgem e mártir. Luzia viveu no final do século III e início do século IV na Itália. Virgem e mártir, defendeu a fé em Cristo em meio às perseguições. É considerada protetora dos males dos olhos. A seu nome está escrito na primeira oração eucarística. A seu exemplo, ofereçamos ao Senhor todas as coisas como sinal de amor e aprendamos a viver em total fidelidade ao reino de Deus. E o Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Vinde, ó Senhor, não tardeis mais, fazei o povo acabar com os seus crimes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditais nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez, com muita alegria, nos reunimos nessa terça-feira já da terceira semana do Advento. Terceira semana em preparação para a vinda do Senhor. Terceira semana em preparação para acolher Jesus que vem ao nosso encontro. E hoje, de maneira muito especial, fazemos memória a Santa Luzia. Santa Luzia, que tantos têm devoção por ela. Tantos têm em Santa Luzia uma santa cuidadora dos nossos olhos. E hoje o Senhor nos convida também a uma reflexão bem profunda na nossa caminhada de instrumentos para fazer o reino de Deus acontecer. E o Senhor começa fazendo 2 comparações. A primeira, ele fala que convida um filho para trabalhar a sua vinha, para trabalhar, e ele diz que vai. Ele fala que vai. Ele promete que irá trabalhar. Mas no final, depois, ele não cumpre aquela promessa. Ou seja, ele fala que vai trabalhar, mas não vai. E às vezes acontece muito isso na nossa caminhada, queridos e amados irmãos. Na nossa caminhada, muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes nós, mesmo trabalhando, fazendo algo na igreja, sendo compromissados,
mas na hora da coisa que exige mesmo de cada um de nós, quando exige que nós realmente façamos algo, às vezes nós desistimos, às vezes nós descrençamos, às vezes nós não fazemos aquilo que nós havíamos prometido. E também depois ele falou algo daquele que ele convidou. Daquele que ele convidou e falou que ele falou? Ele falou que não iria, que não teria condição, que não poderia. Mais uma vez, queridos e amados irmãos, isso também acontece muitas das vezes conosco. Às vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada, somos pessoas descrentes, desanimadas, sem atitude. Muitas das vezes acontece isso conosco. Quantos irmãos nós percebemos nessa situação? Quantos irmãos nós percebemos que são desanimados? Tudo aquilo que nós convidamos, ele não vai, ele não participa, ele fala que tem outros afazeres. Mas chega um determinado momento que ele conhece Jesus, que ele experimenta Jesus, e aí o que acontece, queridos? Ele vai, ele abraça a causa, ele caminha, ele resolve, ele faz uma transformação total na sua vida. Ou seja, ele faz uma reconciliação, ele faz um compromisso de ajudar na messe do Senhor. Mesmo ele não tido negado anteriormente. Isso acontece no nosso meio. E depois no final, o que ele faz a comparação? Ele faz uma comparação de prostitutas. Prostitutas que eram as mais condenadas da época. Eram as que mais eram julgadas na época. E ele fez a comparação que elas, mesmo no caminho do mal, ou seja, não no caminho do mal, mas no caminho do erro, mesmo no caminho daquilo que não era correto, mas elas faziam a vontade do Pai. Ela fazia a vontade de Deus. Então, queridos e amados irmãos, com esse Evangelho, com essa palavra do Senhor, somos convidados a rever a nossa situação, a rever a nossa caminhada. Como que eu estou me comportando? Será que eu estou me comportando como aquele primeiro que disse que faria, que iria, mas não fui? Ou estou me comportando como aquele que falou que não iria, que não poderia, mas que foi? Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos nos comportar como a atitude daquelas mulheres que não levavam uma vida muito correta, que mesmo diante das limitações, que mesmo diante das dificuldades, procuramos reconciliar, procuramos fazer a nossa conversão e seguir o Senhor, porque isso é agradável ao Senhor, esse Senhor que está para vir e habitar no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.